Fala galera, beleza? Vitor aqui. Hoje eu vou estar ensinando vocês como estar transformando imagens tiradas da internet com essa finalidade: transformar em artigos para decoração em MDF. Beleza? Este aqui para quem não sabe, é um centro de mesa para festa de aniversário infantil. Beleza? Essa arte aqui é relativamente simples para quem está iniciando no ramo de recorte a laser, para quem não tem muita facilidade, para quem não domina o CorelDRAW. Esse tipo de trabalho é um ótimo pontapé inicial para quem está começando no recorte a laser. Ele vai estar ensinando vocês o passo a passo de como está utilizando essas imagens, transformando elas em curvas, um programa que a gente chama de RDWorks. Isso aqui é bem simples, né? O símbolo do Batman, uma borda ovalada. Tá, bora ver. Precisa aqui na internet. Batman vetor. Ok. Batman vetor. Aparece algumas imagens, né? Vamos pegar uma imagem bem bacana no Batman aqui. É sempre bom pegar imagens em escala preto e branco. Facilita bastante na hora de converter em bitmap. Então, por exemplo, essa imagem está legal, essa aqui está praticamente pronta. Tá, vamos só copiar a imagem e jogar no programa lá. Tá, cola, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Jeito bem simples e fácil de transformar em bitmap. Tem essa opção aqui, bitmaps. Converter em bitmap, primeira opção. Agora aqui a gente tem as escalas de cores. Vamos escolher essa primeira opção, preto e branco, e dar um OK. Tá, aí vai transformar a imagem na escala de preto e branco para ficar mais fácil da gente trabalhar nela. Em rastrear, bitmap, rastreio rápido. Tá. Na paleta de cores nós clicamos com o botão esquerdo no mouse, nessa primeira opção aqui, e direito na segunda, beleza? No preto. Aqui. A imagem já sai praticamente pronta. Agora a gente tem nessa terceira opção aqui, excluir segmento virtual, para a gente apagar as linhas. A gente pode perceber que tem algumas ondulações aqui. Na hora de realizar o corte laser fica muito esquisito, porque ele fica com essas ondulações assim, não é bacana. A gente desagrupa primeiro, né? Desagrupamos já, para poder trabalhar nele. Vamos na ferramenta forma. Olha o tanto de linha que essa parte tem. Eu recomendo a gente tirar, né? Podemos deletar aqui. Deleta outra parte. Vamos ver o tamanho 9.4, 4.9 milímetros. 9.4 com cadeado aberto, né? Por 4.9. Por que com cadeado aberto? Porque se a gente fechar o cadeado, a elipse, ao invés de aumentar somente os lados, ela vai aumentar proporcionalmente os dois lados. Por exemplo, se eu colocar 5 centímetros, ela vai ajustar automaticamente todos os lados proporcionais. Agora, se a gente colocar o cadeado aberto, colocar 5 centímetros de comprimento, ela vai ajustar somente o comprimento, não vai alterar a altura. Por isso o cadeado aberto. Tá. Temos a imagem aqui, transformamos a elipse, certinho. Vamos apagar essa parte que também faz parte da imagem. Ficou só o Batman pra gente mexer aqui, só o símbolo do Batman. O que podemos fazer aqui? Ele tem muitos pontos aqui que a gente pode apagar. Por exemplo, a gente pode puxar uma regra aqui, vou
está bem no meio, bem no centro, e deletar uma parte. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem bilateral, ou seja, ambos os lados são iguais, então a gente pode estar fazendo um lado e copiando para o outro posteriormente, beleza? A gente ajusta um lado primeiro, conserta os pontos, as linhas, e depois joga para o outro lado. No caso aqui, vem na ferramenta forma e começa a deletar alguns pontos. Começa apagando alguns pontos, apertando a tecla Del do teclado. Deleta alguns pontos aqui. Que vai apagando aqui na medida que não deforme a imagem. Isso que preserve a imagem inicial. Que é a finalidade, no caso, fazer o mais idêntico possível ao símbolo do Batman, né? Aí, como ela é bilateral, tem os dois lados iguais, a gente pode uma tecla Ctrl apertada, a gente segura com o botão esquerdo do mouse, arrasta para o outro lado, segurando os dois botões e aperta com o botão direito do mouse simultaneamente para copiar. Tá. Copiei o objeto, Ctrl Shift J para agrupar os pontos, ok. Ctrl G para agrupar as linhas todas. Vou deletar essa linha grid. Nossa imagem está feita. Beleza. Pegando, selecionar essa elipse aqui que a gente fez. Apertar com ela selecionada, aperto Shift na peça. C, E para centralizar. Ela não ficou bem centralizada. Só a gente ajustar aqui. Agora ficou bem no meio. A gente vai diminuir um pouquinho mais para ela poder ficar dentro. Ela não está estranho aqui. Para ficar aqui do formato. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Vou ficar só com essa imagem aqui. Cortar. Enter. Ok, vou ficar só com essa imagem aqui só para observar como eles fizeram. Fizeram uma borda, deixa eu ver aqui, essa opção aqui, contorno, essa opção de contorno aqui, contorno externo, a gente aumenta só um pouquinho, né? Tá 2,54, a gente coloca 2,80, vamos ver, vou colocar 3,5, esse aqui também é bacana, Ctrl K, separar, espaço para voltar a ferramenta. Tá, agora como é que a gente vai fazer para conectar esses pontos aqui, né? Vamos deletar aqui, o meio novamente. A gente vai criar alguns pontos agora, alguns pontos de contato na peça. Vamos colocar no centro da peça. Deixa eu bloquear essa imagem aqui, o botão direito em cima dela. Essa opção bloquear. Tá, uma parte aqui no centro. Agora tá no centro. Tá. Vou colocar outra parte aqui, ó. Tá bacana essa opção. Clico nela, Ctrl, copio para baixo. Distância legal. Conecta 3 pontos da peça, né? Selecionar essas linhas aqui. Tá. Opa. Esse aqui
pegar essa parte aqui pra gente conectar. Porque é o seguinte, a máquina laser ela vai reconhecer essas linhas aqui. Então, dependendo da cor e da forma que a linha vai estar organizada, a máquina vai reconhecer de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu deixar assim a peça, a caneta laser, o laser vai passar nessas partes, todas as partes que estão em preto. Então vai passar aqui, aqui e vai cortar bem aqui, ó. Aí não vai ficar no resultado esperado. Então a gente vai ter que fazer alguns cortes para se adequar ao recorte a laser. A gente vai ter que apagar as emendas aqui. Por que eu faço essas emendas? Para a peça interna não cair. Porque vocês concordam comigo que se eu recortar uma base e recortar a parte de dentro, essa parte vai cair se eu não fizer essas emendas? Então, por isso que a gente tem que fazer essas emendas, para quando o recorte for feito, a imagem não cair, vai ficar fixa na peça. Aqui, ó. Esse daqui é com a prática, com o tempo vocês vão aprendendo em qual ponto cortar para ficar certinho e tudo mais. No próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês como tá baixando o programa de corte da máquina laser do RDWorks, como tá utilizando as ferramentas nele. Tá, fizemos a imagem aqui, a gente aperta Ctrl, segura, pressiona a imagem com o botão esquerdo do mouse e com o botão direito a gente copia. Tá, dois lados iguais, deleta minha guia, Ctrl G. Agora a gente ajusta de um tamanho bacana para recorte. O tamanho bacana seria aqui, uns 10 centímetros legal. 10 centímetros de comprimento por 5,5 de altura. Vou colocar exato aqui. Coloquei a imagem. Agora a parte da base. A base depende do MDF que vocês vão estar utilizando. Geralmente a espessura do MDF é de 2,5 mm e de 6. Algumas empresas de madeira fornecem um MDF de 3 mm, mas é bem difícil de encontrar. Tá, vamos usar o exemplo do MDF de 2,5 mm. A gente vai fazer a base da seguinte maneira: vai colocar aqui na altura 2,5 mm, que é a espessura do MDF. Vamos centralizar aqui na peça, né? Subir um pouquinho aqui, ganhar bem aqui essa parte. A gente arrasta para baixo, copia, com o Shift segurando para a peça igual dos dois lados, a gente aperta o botão direito do mouse e copia. A gente estica, coloca uns 3 centímetros de altura a base. Acho que nem isso, coloca uns 2 centímetros, tá bacana. A base está um pouquinho menor do que a figura em si, né? Então, mais ou menos isso. Como a gente vê, vamos pegar a régua aqui, coloca aqui, de um lado e do outro, é relativamente menor, né? Então, tá bacana. A gente, geralmente, eu coloco uma borda arredondada, dependendo do tamanho, a gente coloca 2, 4, vamos colocar 2 aqui, arredonda um pouquinho, coloca 4. Aí tá um boleamento bacana para essa peça aqui. Tá. Essa peça está ajustada para 2,5 mm. A espessura aqui, na qual essa base vai encaixar aqui, está com 2,5 mm. A altura da base está com 6 centímetros por 2. Então, tamanho bom, a base não vai cair. A base tem 5,6, 5,5 de altura, ela não vai cair fácil. É um tamanho bacana. Agora tá, vamos fazer a base no MDF de 6 mm. Então, vamos supor que esse recorte vai ser feito nos 6 mm. Primeiro de tudo, a máquina tem que estar configurada as cores
para estar realizando o corte. Por exemplo, a minha máquina ela está configurada com cor da linha preta para cortar MDF 2,5 e acrílico de 2 mm. Tá? A configuração é a linha preta. Agora, para cortar MDF de 6, a configuração da minha máquina está com a linha verde, então a gente vai trocar a cor da linha e ajustar o tamanho. No caso aqui está com 2,5 mm, a espessura aumentou para 6 mm. Então a gente aumenta aqui a espessura, a altura, abaixa um pouco, igual a gente fez na outra, e aqui a gente vai colocar 6,2, então uma margem um pouquinho maior, porque o MDF de 6 mm ele é muito mais espesso que o MDF 2,5, e às vezes na hora de encaixar na base ele é um pouquinho mais complicado. Então geralmente eu coloco uma folga de 0,2 mm, né? E fica 6,2 mm total. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou acelerar essa parte e pular para o encerramento, porque no vídeo em si eu já mostro o processo, o passo a passo de como fazer, como vetorizar a imagem. Então no caso aqui eu peguei uma imagem do Google mesmo, Google Imagens, uma imagem do Superman, vetorizei ela e transformei ela, coloquei em base para poder realizar o corte a laser. No mais é isso, galera. Está algumas formas de estar vetorizando as imagens para posteriormente estar utilizando ela em recorte a laser, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, acharam bacana a explicação, deixa o like, comenta alguma coisa, deixa alguma sugestão de vídeo. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para você estar baixando as fontes, um pack de fontes aqui do canal, beleza? Para você estar começando no Corel já preparado, pode ver? No mais é isso, deixa seu like, comenta, deixa aí alguma sugestão de vídeo, beleza? E é isso, valeu, falou! E pra quem não sabe, eu sou fãzaço do Batman.